Boa tarde, meus amigos queridos. Como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Olha nós aqui de novo, né, com as nossas reflexões do Evangelho. E hoje nós vamos continuar refletindo no capítulo 13, que a Deise começou na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre os itens 5 e 6, que trata, né, esses dois itens, eles tratam de uma passagem de Jesus com os discípulos que é muito conhecida nossa, né? Quem estuda Evangelho conhece bem, que é a passagem do óbolo da viúva. Quantas vezes, né, nós já ouvimos esses ensinamentos do Mestre? Mas será que nós já aprendemos bem essa lição? Bom, para nos ajudar com as reflexões de hoje, eu também trouxe as contribuições do irmão X, que estão lá no livro Pontos e Contos, intitulado A Maior Dádiva, no capítulo 8, que conta essa passagem com uma riqueza maior de detalhes, e uma mensagem do Emmanuel, do livro Justiça Divina, chamada Merecimento Maior, que está no capítulo 8, que também é lindíssima e fala dessa lição que Jesus ensinou aos discípulos e está nos ensinando até hoje, né? Bem, mas antes de começarmos propriamente o estudo do Evangelho, vamos para aquelas nossas perguntinhas básicas que a gente sempre faz no início para gerar reflexão. Eu vou perguntar para vocês, né? Eu perguntei para mim, perguntei quando comecei esse estudo e também vou perguntar para vocês: por que eu faço o bem? Qual que é a minha maior motivação para fazer o bem? O que está por trás da minha prática do bem? Ou seja, por que e para que eu faço o bem? Vocês sabem me dizer? Vamos pensar, né? E aí, depois de a gente pensar nisso, né, por que e para que a gente faz bem, eu pergunto: o que eu sinto quando eu pratico o bem? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Qual é o sentimento que me vem quando eu pratico o bem? Bom, então, feito essas perguntinhas básicas, vamos lá ler com bastante atenção a nossa história, né? O Kardec coloca no item 5 o título de O Óbolo da Viúva. Óbolo, vocês sabem, é a moeda da viúva, né? Essa passagem, gente, ela é uma passagem importante, porque ela está em dois evangelhos. Dois evangelistas, eles trazem essa passagem, o Marcos e o Lucas. Então é importante, né, a gente olhar para isso, porque Jesus, todo o ensinamento de Jesus é muito precioso e é sempre atual. Não tem nada que Jesus tenha nos ensinado que tenha caducado, não, está sempre atual. Bom, aí o Kardec começa narrando assim, o item 5. Eu vou ler, tá, gente, quando for o evangelho. Estando Jesus sentado no templo, defronte do gasofilácio, vocês sabem, né, que é o local onde se recolhe as moedas, né? Então Jesus estava sentado no templo, de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas deitavam dinheiro em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Vejam, né? Quantas vezes nós já escutamos essa narrativa. Mas como que hoje cada um de nós consegue ouvir essa história e interpretar esses ensinamentos de Jesus? Sim, porque cada vez que a gente estuda o Evangelho, nós aprimoramos a nossa escuta de cada lição. Nós escutamos de uma forma diferente. Por quê? Porque nós vemos algo novo que antes a gente não conseguia ver. Porque, afinal de contas, nós não somos mais os mesmos, né, de antes. Todo dia a gente aprende algo novo, todo dia a gente se modifica um pouquinho.
Então vamos pensar assim, qual poderia ser o nosso aprendizado hoje com essa lição? A gente aprendeu muita coisa ao longo das nossas várias vidas, mas hoje, no dia de hoje, o que a gente pode aprender? Porque, afinal de contas, nós não somos mais aqueles fariseus daquela época. Pelo menos a gente acha, né? Porque a gente já evoluiu um pouquinho na matéria de amor e movimento. Depois de tantas idas e vindas, tanto conhecimento, tanto estudo, e de tantas situações que vivenciamos, é natural que a gente saiba um pouco mais. Mas que a gente saiba, gente, não só aqui na cabeça, mas que a gente saiba aqui, né, na nossa alma. Ou será que nós ainda pensamos, sentimos e nos comportamos como os fariseus que Jesus tanto criticava porque viviam correndo atrás de aparência e de reconhecimento? Será que a gente ainda faz o bem pensando em ser reconhecido? Vamos então refletir nas razões que nos levam ao gesto de dar. Por que damos? Porque queremos ser bonzinhos? Porque esperamos receber bônus horas? Porque queremos ir para o céu? Ou será que porque queremos construir um mundo melhor e mais evoluído agora? Enfim, cada um vai ter a sua motivação em cada situação. Não tem, né, melhor nem pior, nem certo nem errado. Cada um é que sabe do seu momento, daquilo que já adquiriu enquanto aprendizado e que tem condição de dizer assim, não, eu dou por causa disso. Eu faço bem porque eu quero realmente que o mundo seja melhor. Sim, talvez todos nós queiramos, mas será que lá por trás desse querer um mundo melhor, será que não há, de nossa parte, alguma outra segunda intenção? Bom, vamos lá. Cada um tem a sua motivação. E também temos que lembrar o seguinte, que numa sociedade carente como a nossa, é claro que toda doação é importante, todo ato de dar é importante e deve ser realizado sempre. Então, não vamos nos sentir piores nem melhores. Na verdade, é importante dar sim. Muito melhor dar do que não dar nada. E cada um vai dar o que tem para ofertar. Ninguém dá o que não tem, a gente dá aquilo que tem. A própria viúva, ela deu do que ela tinha. Ela não roubou ninguém para poder dar, ela não inventou coisa, né? Ela pegou do dela e deu. Então, porque ela tinha aquelas 2 moedinhas, se ela não tivesse, ela não daria as moedinhas, né? Então, cada um vai dar o que tem para ofertar. E o que nós temos para ofertar? Bom, o que nós damos? O que nós podemos ofertar? Nós, hoje, quando a gente dá alguma coisa, a gente dá o quê? A gente dá as nossas sobras? A gente dá o que não nos serve mais? Eu dou para me livrar de algo? Ou eu dou alguma coisa para poder adquirir outra? Eu dou para poder adquirir mais. Limpar o armário para poder colocar mais coisa lá dentro. O que move o meu dar? Isso é importante a gente pensar. É o que está por trás dessa lição, né? Veja que na passagem, Jesus vai ressaltar a generosidade da viúva, que dá do pouco que ela tem. E o Kardec, lá no item 6, ele vai nos alertar exatamente sobre a nossa real intenção por trás do dar. E as desculpas que nós inventamos para satisfazer o nosso ego, quando, na verdade, a gente diz que é para ser bonzinho. Então vamos lá, o Kardec, vou ler esse item 6, o trechinho desse item 6 para a gente pensar. O Kardec fala assim, muita gente deplora não poder fazer todo o bem que deseja por falta de recursos suficientes e dizem que desejam possuir riquezas para lhes dar boa aplicação. Sem dúvida, louvável a intenção, pode até em alguns ser sincera. Mas será que é verdade isso para nós? Será que nós queremos mais riqueza porque gostaríamos de ter muito mais supérfluos para sobrar ainda mais e continuarmos dando somente as sobras? Bom, o Kardec vai continuar nos lembrando. O ponto sublimado da caridade
está em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, pelo emprego de sua inteligência, pelo emprego de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos de caridade. Então, Kardec aqui está o quê? Reforçando o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira caridade. Lembramos, gente, que dar é diferente de doar, né? São parecidos, mas são coisas diferentes. Sim, porque é importante dar. Claro que ninguém está desmerecendo dar, tá? Mas nós já temos condições de dar mais um passo nesse aprendizado do amor, que é o de nos doarmos, que é um ato muito além do simples dar. E nós podemos nos doar uns aos outros com aquilo que já dispomos. Quanta coisa nós já podemos doar, né? Muita coisa podemos dar, mas quanta coisa também nós já podemos doar. E aqui o Kardec vai nos dar uma puxada de orelha, falando o seguinte, que infelizmente a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo. Não é isso? Então, o que a gente precisa? Ser sinceros conosco sobre as nossas intenções e refletir nas desculpas que nós arrumamos para ajudar ou não o outro, né? Porque às vezes a gente fala que quer ter mais dinheiro, mas não é porque a gente quer ajudar o outro, a gente quer poder ter mais coisas sobrando e não doar. Então a gente tem que pensar que Jesus está chamando a atenção para o doar-se, né? E o Kardec, ele continua nos lembrando que aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam. Então, o que é isso? É fazer o bem que nos é possível hoje, né? Agora, como Jesus ensina na passagem, em vez da gente ficar sonhando com um indisponível no momento. Ah, eu faria mais se eu ganhasse mais. Ah, eu queria ganhar mais para poder dar mais. Não, gente, é para dar o que tem, não é para esperar ter mais para poder dar mais. Claro, se tiver mais, vamos dar mais, mas é a gente fazer aquilo que é possível hoje. O que é possível hoje? Qual é o tamanho da nossa doação hoje, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, né? E antes da gente encerrar aqui as explicações do Kardec, eu gostaria de dar uma pincelada lá na narrativa do Irmão X, porque ele explica melhor os bastidores desse episódio, né? Eu acho muito proveitoso, é opinião pessoal minha, mas eu acho muito proveitoso estudarmos tanto as narrativas do Irmão X ou do Humberto de Campos, né, bem como as da Amélia Rodrigues, sobre essas passagens de Jesus. Por quê? Porque eles vão narrar situações que nem sempre estão descritas com tanta riqueza de detalhes nos evangelhos, que muitas vezes esses detalhes ampliam muito a nossa compreensão do que Jesus está querendo nos ensinar. Quem frequentava a nossa reunião presencial lembra que eu sempre, junto com o Evangelho, levava a Amélia Rodrigues. Por quê? Porque ela dá essa dimensão para nós de o que estava acontecendo ali por trás daquilo que está narrado no Evangelho. Não é só a história que está do evangelista. É claro que os evangelistas eles fazem um resumo da situação e ali já é uma grande lição. Mas quando a gente vai ver os detalhes, a gente entende melhor o contexto e aí fica mais fácil, no momento que a gente está vivendo, de compreender o que é que Jesus está nos ensinando, né? Então é assim, eu vou repetir aqui, mas só de uma forma resumida, o que o Irmão X conta lá, porque assim, parte da história já está nos evangelistas, mas tem uma parte que não está. Então assim, lá o Irmão X conta que Jesus e alguns discípulos, eles estavam de passagem
por um templo de Jerusalém, acompanhando as manifestações populares dos crentes. E eles tinham muito interesse. Jesus estava aproveitando aquela oportunidade para ensinar os discípulos. Então, lá no templo, o que acontecia? Os fariseus, eles apareciam lá vestidos com belas túnicas e levavam presentes ricos para o santuário. E eles, assim, os fariseus, eles exibiam uma certa generosidade na frente do gasofilácio, demonstrando assim, um zelo muito apurado com o culto externo. Jesus criticava muito essa coisa da aparência, né? Aparentar ser bonzinho, ser generoso só para mostrar para o outro. E aí o Irmão X conta que o Judas, o que ele fazia? Ele ficava do lado do gasofilácio, admirado, né? Com o volume das ofertas. E ele observava os doadores. E cada grande doação que acontecia, Judas ia correndo, super empolgado, né? Contar para o mestre quem tinha dado o quê, né? Era o fofoqueiro da história. Aí Jesus, claro que naturalmente, ele aproveitava cada uma dessas situações, né, dessas doações, e explicava ali as suas motivações e ensinava aos discípulos a importância do dar em cada situação. Veja, Jesus em nenhuma das situações, o Judas narra 4 grandes doações de grandes fortunas naquele dia, e Jesus, assim, ele não desdenha de nenhuma das doações, muito pelo contrário, ele explica o que está por trás daquela doação e valoriza aquele ato de dar daqueles ricos que estavam lá doando, né? E aí, porque todas elas eram excesso da riqueza das famílias, ninguém ali estava dando algo que faltasse para a sua sobrevivência. E aí, gente, o que acontece? Aí aí a parte que já está narrada lá no Evangelho, que é assim, que aí entra a pobre viúva. E ela entra na igreja, no templo, né, toda maltrapilha, com uma roupa de uma pessoa mais pobre, simples, e ela vai e pega 2 moedinhas e coloca no gasofilácio. Quando ela bota essas 2 moedinhas no gasofilácio, todo mundo começa a zombar dela. Aí o que Jesus faz, né? Jesus surpreende todos, porque aí ele levanta e fala assim, peraí, aí ele fala que ela fala, né? Ele explica, né, que a grandeza do gesto da viúva está na sua pequena doação, porque ela está dando do que é necessário, ela não está dando o supérfluo dela, a sobra dela, ela está dando, né, de algo que é importante para ela. E aí o Irmão X continua dizendo assim, que depois, porque nos evangelhos só vai até aí a narrativa, né? Mas o Irmão X continua contando a história, dizendo assim, que depois que acabaram lá, né, eles ficaram todos um pouco assim, assustados com a fala de Jesus, dizendo que a doação da viúva era uma doação muito importante, era a que doou mais naquele momento. Eles não entenderam nada, né? Porque como é que 2 centavinhos, 2 moedinhas podia ser mais do que aqueles bens preciosos que os outros tinham doado. Mas aí eles ficam calados e aí acaba lá o culto, aí todo mundo vai embora, e quando está indo, eles já estão indo embora, Jesus ainda ficou um pouco mais com os discípulos do templo. Aí depois todo mundo estava saindo, acabou, aí entrou uma escrava, ela entrou no templo e começou a limpar o templo assim, com o maior cuidado, com a maior dedicação, arrumando tudo, deixou tudo arrumadinho. Aí eles saíram do templo e o Pedro, sempre querendo entender melhor o que Jesus estava ensinando ali, ele vai lá, porque ele não tinha entendido também tão bem a história, né? Aí ele vai lá perguntar para Jesus, ele fala assim, eu vou ler, tá, essa partinha para a gente não perder a riqueza das palavras. O Pedro fala assim, Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus, em tom bem fraterno, né? A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, a viúva entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo.
Aí eles ficaram parados, né, ouvindo Jesus, Pedro ficou parado. Aí Jesus disse assim, em seguida, leve pausa, Jesus apontou a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Então vejam bem, gente, com essa complementação do irmão X, nós temos na história, então, 3 diferentes situações com importantes formas de dar. Nós temos, primeiro, os ricos, que deram as suas sobras, deram fortunas, mas era o que estava sobrando. Nós temos a viúva, que se desfez do pão de um momento. E nós temos a escrava, que forneceu o fruto do seu próprio suor. Então vejam, Jesus não está desmerecendo nenhuma forma de dar, mas ele está ressaltando a importância da nossa doação e não apenas o dar às sobras. Jesus valoriza todas as entregas, mas está nos ensinando, sobretudo, como é necessário nos colocarmos a serviço do bem, da forma como pudermos. Cada um vai se colocar a serviço do bem da forma como puder, né? Lembrando, gente, que aqui para nós, né, no Espiritismo, toda ocupação útil e bem realizada é uma forma de fazer o bem. Toda ocupação útil e bem realizada é um trabalho, e todo trabalho é uma forma de fazer o bem. E exatamente com essa lição é que o Kardec vai encerrar o item 6 de uma forma assim, muito esclarecedora. Kardec, eu vou ler esse trecho do Kardec para a gente não desperdiçar as palavras dele, né? O raciocínio dele. Kardec fala assim: aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Não é assim, gente? Se a gente quiser fazer o bem, teremos 1000 formas, né? E aí Kardec continua: procure, né, as oportunidades, as ocasiões, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, não possa dar um consolo, não possa minorar um sofrimento físico ou moral, não possa fazer um esforço útil. É Kardec que está falando isso para a gente, né? Não dispõem todos, na falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, o que o Kardec está nos lembrando? Está muito claro isso, né? Ele está nos lembrando de que nós temos muitas oportunidades de fazer o bem sempre. É só a gente se dispor a fazer o bem. A gente não precisa ficar esperando ficar rico para poder fazer o bem. E não é assim? No nosso dia a dia, nós temos muitas ocasiões, em várias formas de ajudar verdadeiramente o outro. Porque às vezes, não é nem sempre é de coisa material que o outro necessita. Quantas vezes, né? Até um morador de rua que vive em uma condição tão precária, às vezes um olhar, uma atenção, um gesto de respeito, alegra o dia daquela pessoa. Então a gente pode doar de muitas formas. Vejam uma coisa importante também, que quando nós damos algo, nós estamos ajudando o outro, mas quando nós doamos de nós, desinteressadamente, o maior ajudado somos nós mesmos. Por quê? Porque estamos aprendendo a amar de verdade. E isso, gente, proporciona para nós uma felicidade enorme, né? Por isso que Jesus fala tanto do amor, da importância do amor, do aprendizado do amor para nós, para a nossa vida plena, né? Então, será que nós já podemos praticar no nosso dia a dia esse ensinamento de Jesus? Vamos tentar?
Vamos cada dia tentar colocar em prática esse doar de nós? Bom, então assim, para fechar bem essas nossas reflexões de hoje, eu vou ler para vocês a mensagem do Emmanuel, que é maravilhosa e casa muito bem com esse texto, com essa passagem. Essa mensagem do Emmanuel é pequena, tá? Ela chama-se Merecimento Maior, ela está no livro Justiça Divina e também é o capítulo 8 do livro. E Emmanuel fala bem assim, olha, ele fala: divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo. Quanto possível, contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas a benefício dos necessitados as sobras do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida quando as provações junto dele não te gratifiquem um anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Linda, né? Essa mensagem do Emmanuel, né? Então, meus amigos, é isso. Vamos aprender com Jesus e seguir os conselhos do Emmanuel sobre a verdadeira doação. Vamos dar tudo que for possível, né? E vamos dar um passo adiante, vamos doar. Vamos praticar o bem, vamos exercitar o amor, oferecendo o nosso melhor em cada situação, dentro das nossas possibilidades atuais. Então é isso. Eu fico por aqui, relembrando a vocês que o Criador é justo e amoroso e que sempre nos oferece os recursos necessários para a prática do bem, de acordo, claro, com a nossa capacidade em cada tempo, né? Então, amores, olha, beijos carinhosos no coração de todos, boa semana e que possamos nos reencontrar em breve.